Já liguei. Oh, aí, toda vez acontece isso, né? A falha é minha. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem aí, pessoal? Tá todo mundo acordado? Todo mundo vivo aí? Então vamos ver se vocês estão vivos mesmo. Quem pode dar um glória aí? Vamos ver. Tá fraco, hein? Tá fraco. Vamos lá, um glória mais forte, é um aleluia, mas pode ser glória, aleluia, amém, louvado seja Deus. Vai lá, 1, 2, 3 e... Opa, você sabe que o galo de manhã, antes de cantar, ele tem que bater a asa, né? O galo, ele sobe lá lá no puleiro, lá em cima lá do paiol. A primeira coisa, antes de cantar, ele tem que bater a asa, para ele acordar, né? Se ele não acordar, como é que ele vai querer acordar os outros, né? Amém. Deu para bater as asas aí? Deu para acordar? Já estava acordado, né? Meus queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 4, verso 12. Colossenses, capítulo 4, verso 12. Nosso tema é a oração. O tema do nosso retiro é a oração. E eu gostaria nesta manhã de nós meditarmos sobre a vida de um homem que o Novo Testamento fala bem pouco dele. Menciona ele apenas 3 vezes. Ele é mencionado apenas 3 vezes no Novo Testamento. Mas ele foi um homem que a sua igreja, que era a igreja de Colossos, aí a igreja de Herápolis, ela tinha uma grande dívida com ele, porque ele era um homem de oração. E esse homem, ele se chamava Epáfras. Epáfras. Quem aqui já tinha ouvido falar de Epáfras? Quem aqui já tinha ouvido falar? Você vê que ele não é muito conhecido, né? Nós lembramos mais de Moisés, de Paulo, de Samuel e tal. Mas a Bíblia também, ela tem no seu rol pessoas que não foram tão famosas como Moisés, como Paulo. Vamos dizer, são até mesmo heróis desconhecidos, mas que estão aqui registrados na palavra de Deus, e que nós temos que levar em consideração, porque o Espírito Santo quis que a vida de Epáfras fosse registrada de modo inspirado na Escritura Sagrada. Então, Colossenses capítulo 4, versículo 12, diz assim a palavra: cumprimenta-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, que sempre luta por vós em suas orações, para que permaneçais amadurecidos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Mais uma vez: cumprimenta-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, que sempre luta por vós em suas orações, para que permaneçais amadurecidos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós levantamos nossa voz, elevamos a nossa alma a Ti em oração, e como uma criança, Senhor, que constantemente chama pelo seu Pai, nós, ó Deus, chamamos pelo Senhor, invocamos o Senhor, Te adoramos aqui neste lugar. Como Teus filhos estamos aqui juntos, como uma família, ao redor do nosso Pai, para Te adorar, para Te servir, para Te glorificar. E agora, Senhor, nós Te pedimos que o Senhor nos abençoe nesta manhã, na meditação da Tua palavra, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor nos ajude a permanecer alertas, permanecer acordados, e principalmente ouvirmos aquilo que Tu queres falar conosco nesta manhã. Senhor, o meu pedido nessa manhã é: faz de cada um de nós aqui pessoas de oração, pessoas que oram de verdade, pessoas que oram em todo tempo no Espírito, com toda oração e súplica por todos os santos, e vigiando com muita perseverança em oração. Senhor, dá-nos esta graça. É isso que nós Te pedimos em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, bom, queridos,
Será que a gente precisa orar? Será que é importante orar? Eu creio que o que nós já ouvimos aqui na sexta-feira, no dia de ontem também, que vocês têm visto aí nos períodos devocionais de vocês, é a respeito da importância de nós orarmos. A palavra de Deus, ela é clara ao mostrar para nós que nós estamos no meio de uma guerra, nós estamos no meio de uma luta, nós estamos em meio a um combate espiritual. Interessante que na Segunda Guerra Mundial, no dia 6 de junho de 1944, houve um momento chegou aquele momento da Segunda Guerra Mundial, em que as forças aliadas, todas aquelas nações que estavam lutando contra a Alemanha e o Japão também, elas derrotaram os alemães, derrotaram os nazistas nas praias da Normandia. Isso aconteceu no dia 6 de junho de 1944. E ele passou a ser chamado como dia D. Mas o que aconteceu? Mesmo diante dessa derrota, os alemães e os japoneses, eles não confessaram a sua derrota. Eles não assinaram a sua derrota. Eles foram fazer isso só um ano depois do dia 6 de junho de 1944. Eles foram fazer isso só em 1945. Mas nesse período de um ano, praticamente o último ano da Segunda Guerra Mundial, ele foi o ano mais sangrento. Ele foi o ano em que mais soldados, mais pessoas morreram. Ele foi o pior ano da guerra, o ano mais violento dessa guerra. Entre o dia D e o dia V. Irmãos, e hoje nós também estamos numa situação bem parecida com essa da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos entre o dia D, entre o dia em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, ele esmagou a cabeça da serpente. Ele venceu o diabo, ele venceu o demônio, ele despojou, ele expôs o inferno à vergonha. Mas a palavra de Deus diz que ainda vai haver o dia. Romanos capítulo 16 fala isso, né? Que quando o Senhor Jesus voltar, que ele vai esmagar a cabeça de Satanás. E aí nós ficamos, né? Como é que a palavra de Deus fala que Jesus, ele já esmagou? Como é que Romanos ainda fala que ele vai esmagar? É porque nós estamos no meio de um hiato. Nós estamos aí nesse intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Cristo já venceu, Cristo é vencedor, Cristo é vitorioso, a guerra já está ganha. Os que creem em Cristo, todos nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas o nosso inimigo, ele é um inimigo que não aceita a sua derrota. Ele é um inimigo que não aceitou a sua derrota. E a batalha continua. E essa batalha só vai terminar o dia em que Jesus vier por entre as nuvens dos céus, com grande poder e glória, para então dar o destino final para Satanás e os seus demônios. E como nós cantamos aqui agora, então ele, pelo seu poder, restaurar todas as coisas para a sua glória. Então nós estamos nesse intervalo. Nós estamos entre o dia D e o dia V. Nós estamos no meio de uma batalha sangrenta. Nós estamos no meio de uma luta cruel. Esse período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Estamos no meio de uma luta. Mas infelizmente hoje há muitas pessoas que parece que ainda não caiu a ficha dela. Muitos crentes ainda não caiu a ficha de que nós estamos no meio de uma guerra, né? Aí o camarada, ele fica igual aqueles desenhos lá do Mr. Magoo, né? Só que o Mr. Magoo não é do tempo de vocês. Mas o Mr. Magoo era um velhinho carequinho assim, né? Cego. Que ele saía andando na rua, na cidade, cheio de perigos. E ele correndo perigo de cair no buraco, correndo perigo de ser atropelado, correndo perigo de ser atingido, de ser assaltado. Ele não sabia. Ele estava indo, o Mr. Magoo, né? E ele, no desenho, né? Por sorte, ele conseguia se safar de todos os perigos, sem ter noção do perigo que ele estava correndo. E hoje tem muita gente assim, muitos jovens assim, muitos adolescentes assim,
muitos pastores assim, muitas igrejas assim. Está no meio de uma guerra, mas ele está como se ele estivesse passeando na Batista de Carvalho, como se ele estivesse lá no Papatute tomando sorvete, como se ele estivesse andando na Getúlio Vargas, ou passeando lá no shopping, lá no Boulevard, né? Está no meio de uma guerra, tiro para todo lado, bomba, campo minado, e ele está numa boa, como se ele estivesse passeando na rua. Como é que você está se comportando diante dessa luta espiritual na qual nós estamos envolvidos? Meus irmãos, a igreja de Cristo, ela nunca precisou tanto de soldados de oração. A igreja de Jesus Cristo, ela nunca precisou tanto de homens, de mulheres e de pessoas de oração. Esse é o tipo de perfil que a igreja de Jesus Cristo precisa nos nossos dias, de pessoas de oração, pessoas que estão alertas, pessoas que estão vigilantes, pessoas que estão atentas, pessoas que estão lutando, que estão em combate, pessoas que vivem em oração. E nós encontramos em Epáfras esse perfil. Nós encontramos em Epáfras esse perfil de pessoas que a igreja de Jesus Cristo precisa nos nossos dias. O perfil de pessoa que você precisa ser hoje, se você quer ser uma pessoa vitoriosa, se você quer ser uma pessoa que fica firme diante dos ataques do diabo na sua vida, se você quer ser uma pessoa que vai permanecer de pé mesmo no dia mau, mesmo naquele dia em que o inferno fala: opa, hoje quem está na nossa lista aqui é a Lucy. Então hoje vai ser a Lucy, nós vamos focar na Lucy hoje, né? Que parece que tem dia que o inferno faz isso, não é verdade? Tem dia que ele fala: não, hoje nós vamos pegar o Serginho. Hoje é o Serginho, põe a mira lá. Ou não, hoje nós vamos pegar o Renê. Então tem dia que o inferno parece que para dirigir os seus ataques só para uma pessoa. E como é que você vai conseguir ficar de pé? Como é que você vai conseguir ficar firme? Como é que você vai conseguir aguentar o impacto? Sendo uma pessoa de oração, sendo uma pessoa como Epáfras. A igreja de Epáfras, ele vivia ali na região do vale do rio Lico, na Ásia, e ele foi o homem usado por Deus para evangelizar o vale do rio Lico. E através da pregação do evangelho de Epáfras, nasceram várias igrejas. O apóstolo Paulo não conhecia aquelas igrejas. Os colossenses, os laodicenses, eles ainda não tinham visto Paulo face a face, porque quem havia sido usado por Deus para evangelizar, para organizar aquelas igrejas, foi Epáfras. E Epáfras, ele, apesar de ter ali fundado aquelas igrejas, ele era um homem, ele era que andava em comunhão com o apóstolo Paulo. Então, quando as igrejas estavam estabelecidas naquele lugar, a igreja de Colossos, a igreja de Hierápolis, a igreja de Laodiceia, Epáfras começou a enxergar os problemas que estavam acontecendo lá. Começaram a surgir uma série de influências, de heresias destruidoras lá na igreja, ali naquela região do Vale do Rio Lico. E inclusive até hoje, para os estudiosos, é muito difícil de conseguir definir qual era o tipo de heresia, de doutrina falsa que estava sendo disseminada lá, porque ela era uma mistura, uma miscelânea de coisas. E Epáfras, como um bom homem de oração, ele estava atento a tudo aquilo que estava acontecendo lá. E o que ele foi fazer? Vendo o perigo que a igreja de Colossos, de Hierápolis e de Laodiceias corriam, ele foi para Roma, para lá conversar com o apóstolo Paulo, que estava preso. Ele estava numa prisão domiciliar, numa casa alugada em Roma, acorrentado. Era uma casa alugada, mas ele estava acorrentado. Ele ficava acorrentado a um soldado 24 horas por dia. E Epáfras foi lá para contar o que estava acontecendo para Paulo e como que ele poderia agir. Ele contou para Paulo. Só que aí o que aconteceu? Roma decidiu manter Epáfras preso também.
Então, quando nós lemos Filemon, capítulo 1, verso 23, a palavra de Deus mostra ali Paulo chamando Epáfras de seu companheiro de prisão, porque ele foi como visitante, visitar Paulo em Roma, foi informar a Paulo o que estava acontecendo lá nas igrejas do Vale do Rio Lico. Só que por causa de Roma, da perseguição de Roma, ele acabou ficando preso juntamente com o apóstolo Paulo. E Paulo pôde observar de perto como era aquele homem, como era a vida daquele homem. Com certeza Epáfras, ele perfumou aquela casa, ele perfumou aquele lugar com a sua intensa vida de oração. Epáfras era um homem de oração. Então, irmãos, as igrejas do Vale do Rio Lico, elas tinham uma dívida muito grande com Epáfras, devido à sua dedicação, devido ao seu amor, devido às suas orações. Paulo então pôde testemunhar a vida de oração de Epáfras. E Paulo relata aqui no verso 12, aqui do capítulo 4 de Colossenses, o que foi que ele viu na vida daquele homem, como era a vida de oração daquele homem, como ele orava. Paulo testemunhou isso. E nós vamos aqui ver o que este versículo 12 fala, de qual era o perfil de Epáfras, e qual é o perfil de pessoa que você precisa ser hoje. Qual é o perfil de pessoas que a igreja de Jesus Cristo precisa hoje nos nossos dias? De pessoas como Epáfras, que em primeiro lugar, nós hoje precisamos de pessoas que cultivam bons relacionamentos. Talvez você vai pensar, poxa, mas o que eu ser uma pessoa de oração tem a ver com eu cultivar bons relacionamentos? Tem tudo a ver. Porque se você não souber cultivar e conservar bons relacionamentos, isso será um empecilho na sua vida de oração. Se eu estiver pecando contra o meu próximo, pecando contra os meus irmãos, isso vai trazer problemas com a nossa vida de oração. Por quê? Porque, irmãos, a oração, ela não se restringe somente aos períodos que nós paramos para orar. Toda a nossa vida é uma oração. Tudo na nossa vida faz parte da nossa vida de oração. Os nossos relacionamentos, as nossas conversas, os nossos hábitos, os nossos entretenimentos, tudo, nosso relacionamento familiar, nosso relacionamento com a igreja, nosso relacionamento com o mundo, tudo isso está incluído na nossa vida de oração. Deus não quer apenas que você seja uma pessoa que ore, mas Ele quer que nós sejamos pessoas cuja vida é uma oração. E os nossos relacionamentos, eles estão incluídos na nossa vida de oração. Olha o que fala aqui o verso 12: cumprimenta-vos Epáfras, né? Na sua carta, Epáfras estava cumprimentando os colossenses, que é um de vós. Olha só como Epáfras cultivava bons relacionamentos. Ele era um deles, ele era um dos colossenses, ele era um homem daquele lugar. Ele era um homem que conhecia aquelas igrejas. Ele era um homem que fazia parte, que estava integrado naquela igreja. Ele fazia parte daquela igreja. Ele foi o primeiro missionário, o primeiro evangelista para aquelas igrejas. E Epáfras amava aquela igreja. Ele amava a igreja de Colossos, ele amava a igreja de Herápolis, ele amava as igrejas do Vale do Rio Lico. Ele já tinha vestido a camisa daquelas igrejas, ele usava as cores daquela igreja. Ele era um homem reconhecido por ser daquele lugar. Olha que expressão interessante que a palavra de Deus usa: Epáfras, que é um de vós. Ele é um de vocês, ele faz parte de vocês, ele é parte desta igreja, ele é parte de vocês. Como é que Epáfras podia conhecer a situação espiritual daquelas igrejas? Como é que ele poderia ajudar aquelas igrejas?
como é que ele também poderia ser abençoado por aquelas igrejas, se ele fosse um lobo solitário, se ele fosse um itinerante, se ele fosse um homem que não tivesse residência? Epáfras tinha uma residência, ele fazia parte de um povo, ele fazia parte de um lugar. Irmãos, e isso é muito importante para a nossa vida de oração. Nós estamos vivendo dias hoje, em que a nossa convivência com a igreja local, o nosso relacionamento com uma igreja local, com pastores locais, está sendo desvalorizado. Hoje muitas pessoas que se dizem crentes, elas acham que elas podem servir a Deus sem ter nenhum tipo de envolvimento com a igreja. E olha que eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Você fazer parte de uma igreja não envolve só você participar das atividades, dos cultos, das reuniões da igreja. Fazer parte de uma igreja requer eu participar da vida daquela igreja, eu ter comunhão com os irmãos daquela igreja, com os pastores daquela igreja. Comunhão requer uma participação em comum, aonde nós compartilhamos de maneira saudável a nossa vida uns com os outros. Como é que eu vou poder ser uma pessoa útil diante de Deus em oração pela minha igreja, se eu não conheço nem os irmãos da igreja, se eu não sei o que a minha igreja está vivendo, se eu não sei quais são as necessidades da igreja da qual eu faço parte? Se você quer ser uma pessoa de oração, ter esse perfil de pessoa de oração como Epáfras, você precisa ser um membro da sua igreja, um membro ativo, um membro participativo da igreja, uma pessoa que conhece a sua igreja, que conhece os seus pastores, uma pessoa que conhece quem são os anciãos da nossa igreja, os idosos da nossa igreja, quem são os jovens, quem são os adolescentes. Uma pessoa da qual alguém vai poder dizer: olha, aquela moça, aquele rapaz, ele é um deles, ele é um dos membros lá da Igreja Batista Betel. Olha a cor da camisa que ele usa, olha a pessoa que ele é. Ele é uma pessoa que faz parte daquela igreja, ele vive a realidade daquela igreja. Mas esse bom relacionamento que Epáfras tinha com aqueles irmãos, ele era fruto de um relacionamento principal que Epáfras tinha com Jesus Cristo. Diz aqui no texto que Epáfras, ele era um de vós, servo de Jesus Cristo. Paulo reconheceu em Epáfras um servo de Jesus Cristo, um homem que a sua vida era uma vida de serviço a Jesus Cristo. E vocês sabem que aqui no Novo Testamento, quando a Bíblia usa a palavra servo, a maior parte das vezes ela usa a palavra doulos, que é uma palavra que também pode ser traduzida como escravo. Irmãos, Epáfras era um tipo de homem que ele era reconhecido como um escravo de Jesus Cristo. Quem olhava para a sua vida sabia que Epáfras não era um homem autônomo, ele não era um homem que fazia aquilo que ele queria, ele não era um homem que vivia para fazer a sua vontade, ele não era um homem independente, ele não era um homem que fazia aquilo que dava na cabeça dele. Ele era um homem que tinha um Senhor, era um homem que estava sob a autoridade daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele era um homem que já havia dobrado os seus joelhos diante de Jesus Cristo e confessado com a sua boca que Cristo era o Senhor da sua vida. Epáfras, ele não tinha mais a vida dele, ele não tinha mais os sonhos dele, ele não tinha mais os planos dele, não. Seus sonhos, seu projeto de vida agora era aquilo que Cristo havia determinado para ele. Porque o que é que um escravo pode fazer? O escravo escolhe onde ele vai morar? O escravo escolhe aonde ele vai ir? O escravo escolhe o que ele vai fazer? Não, ele tem um Senhor, ele está sob autoridade. E assim era Epáfras. E se nós também queremos ser esse perfil de pessoas de oração como Epáfras, que a igreja de Cristo precisa tanto hoje, e que você precisa ser essa pessoa, você precisa ter um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo.
um relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, aonde Jesus ele não é apenas seu amigo, aonde ele não é apenas o seu companheiro, aonde ele não é apenas o seu Salvador, mas aonde Cristo ele é reconhecido como o Senhor da tua vida, porque Senhor ele é Senhor, ele tem toda a autoridade, ele é Senhor sobre todos os homens, ele é Senhor sobre os muçulmanos, ele é Senhor sobre os budistas, ele é Senhor, inclusive e principalmente sobre aqueles que não creem nele, ele é Senhor. Agora a grande diferença é, você já reconheceu Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Você já reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor e você como escravo dele? Você já chegou naquele ponto da sua vida em que você reconheceu Cristo como seu Senhor, aonde você já não pode mais pensar o que você quiser, porque Cristo é o Senhor da sua mente. Você não pode mais ver, assistir o que você quiser, porque Cristo é o Senhor dos seus olhos. Aonde você não pode mais ouvir o que você quiser, porque Cristo é o Senhor dos seus ouvidos. Aonde você já não pode mais falar o que você quiser, porque Cristo é o Senhor das suas palavras, Cristo é o Senhor da sua boca. Aonde você já não pode mais fazer o que você quiser, ter a atitude que você quiser, porque Cristo é o Senhor das suas atitudes, Cristo é o Senhor das suas ações, Cristo é o Senhor das suas decisões e da sua vida. Irmãos, um princípio fundamental na nossa vida de oração é a submissão. Submissão. E Jesus, ele foi o nosso maior exemplo de submissão. Antes dele enfrentar aquele momento mais doloroso da sua vida no Getsemane, ele orou a Deus 3 vezes: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia, Senhor, não seja feito o que eu quero, mas aquilo que tu queres. Deus livrou Jesus da cruz? Livrou. Ele teve que passar pela cruz. E nós podemos ver na própria vida de Jesus, na própria oração de Jesus, uma oração submissa. A própria palavra de Deus fala: olha, se você quer ser ouvido, lá em 1 João capítulo 5 fala, né? Se você quer ter a certeza de que você vai ser ouvido por Deus, que você vai obter respostas da sua oração, você tem que orar segundo a vontade de Deus. Então isso requer o quê? Obediência, submissão da nossa parte. Que nós estejamos submissos a Cristo como Senhor da nossa vida. Então, irmãos, olha como Epáfras cultivava os seus relacionamentos. O principal de todos os seus relacionamentos era com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era um escravo de Jesus Cristo. E como um escravo de Jesus Cristo, ele não podia fazer outra coisa senão pregar o Evangelho, se não investir a sua vida pregando o Evangelho lá na região do Vale do Rio Nico. Ele não podia fazer outra coisa senão amar aqueles irmãos, se não amar aquela igreja, se não ser parte daquela igreja, se não interceder por aquela igreja. A vida, os relacionamentos, o relacionamento saudável que ele tinha com a sua igreja era fruto do seu relacionamento com Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Então, meus amados, se nós queremos alcançar esse perfil de pessoas de oração que a igreja precisa nos nossos dias, nós precisamos cultivar bons relacionamentos. Como está o seu relacionamento com Jesus? Como está o seu relacionamento com Jesus? Jesus, ele já deixou bem claro para nós, né? Nem todo aquele que lhe diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não adianta só a gente cantar que Jesus é o Senhor. Não adianta só a gente usar a camiseta que diz Jesus é o Senhor. Não adianta a gente só colocar um adesivo no nosso carro, Jesus é o Senhor. Não adianta só nós termos palavras de exaltação a Jesus e tal, se não houver obediência, se não houver submissão da nossa vida para com Cristo. Como é que vai o seu relacionamento com Jesus? Ele é o teu Senhor? A gente como pastor, como servo da igreja, na igreja, a gente muitas vezes vê
que na nossa vida e na vida de muitas pessoas, Jesus é Senhor até um ponto, né? Então, aonde me favorece, não, seja feita, Senhor, a tua vontade. Cumpra-se na minha vida aquilo que o Senhor quiser. Mas aí quando chega na hora que aparece, na hora de você ter que decidir entre Cristo e seu namorado, entre Cristo e a sua namorada, entre Cristo e seus amigos, entre Cristo e aquilo que você mais gosta, aí Jesus e a igreja sempre saem na pior, sempre saem na desvantagem. Mas, irmãos, é exatamente nessas horas que nós mostramos quem é o Senhor da nossa vida. Como é que vai o seu relacionamento aqui na igreja? Você faz parte dessa igreja? Você conhece a sua igreja? Você conhece os irmãos da igreja? Você procura participar da vida, por exemplo, dos irmãos mais idosos da igreja? Você sabe quem são os doentes da igreja hoje? Quem são os irmãos que estão doentes? Você sabe hoje quem são as pessoas que estão mais fracas espiritualmente, que precisam da sua ajuda? Você sabe disso? Ser parte da igreja é a gente se interessar por isso. E isso, irmãos, pode ser resumido numa palavrinha bem simples, mas uma palavra muito profunda, que é aquilo que mais falta para mim hoje, para todos nós. É a palavrinha amor. É amor. Orar é um ato de amor. Agora, se eu não tenho amor no meu coração, eu vou orar? Eu vou orar pela minha igreja, eu vou orar pelos meus pastores, eu vou orar pelos meus líderes. Eu vou me preocupar? Não vou. Muitas vezes nós somos bons para criticar a igreja, para enxergar os defeitos da igreja, mas eu pergunto para você, antes de você criticar um defeito da sua igreja, você orou pela igreja, pedindo que Deus abençoasse a igreja naquele defeito que você viu? Você orou? Mas tem hora que a nossa língua diante dos homens trabalha mais do que a nossa língua diante de Deus, né? Então, meus queridos, vamos refletir nisso. E a segunda característica de Epáfras, nós já estamos terminando, é que ele combatia em oração. Qual é o perfil de pessoas que a igreja precisa? Qual é o perfil de pessoas que você precisa ser hoje, se você quer ficar firme contra os ataques malignos, a investida do inferno contra o povo de Deus? Nós precisamos ser pessoas que cultivam bons relacionamentos e, em segundo lugar, pessoas que combatem em oração. Paulo testemunhou que Epáfras era um soldado da oração. Ele era um homem que pelejava em oração. Mas, irmão, pensa numa coisa: se a gente não ora nem para almoçar, nem para comer, se muitas vezes a gente não ora ali, nem pedindo a bênção de Deus ou agradecendo a Deus pelo nosso alimento, como é que eu vou ser um soldado da oração? Como é que eu vou ser uma pessoa que luta em oração? Porque aqui nós vemos a intensidade das orações de Epáfras. Olha aqui no verso 12 que nós lemos, né? Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, que sempre luta por vós em suas orações. Ele lutava por aqueles irmãos, ele combatia em oração. E nós vamos ver quais eram algumas características aqui dessa oração de combate, dessa luta de oração de Epáfras. Primeiro, suas orações eram católicas. Eram católicas. Não é que ele rezava só o Pai Nosso, ou Ave Maria, ou que ele rezasse o Salve Rainha. Não é isso. Não. É que ele orava por todas as pessoas das igrejas do Vale do Rio Livre. Olha o que diz aqui o texto, a palavra de Deus diz, ó, que sempre luta por vós em suas orações. Aqui a palavra de Deus fala: pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Então ele tinha zelo, ele tinha cuidado não apenas de uma parcela da igreja, de um grupo da igreja, não. Epáfras se preocupava com toda a sua igreja. Ele tinha zelo por todos os irmãos da sua igreja. Você já percebeu a grande tendência que a gente tem quando vai orar? De sempre a gente orar pelas mesmas pessoas, de sempre nós orarmos mais pelo nosso quintal, né?
Não, eu oro mais orações igual o programa da Xuxa, né? Lembra do programa da Xuxa? Aqui o pessoal já... Nós estamos ficando velho, hein? Hein, Brejão? Estamos ficando velho. E nem quem era Xuxa, o pessoal já lembra mais, né? Mas eu lembro, né? A gente era criança, tinha o programa da Xuxa. Aí ela chamava as crianças lá na frente e perguntava: olha, o que você quer falar? Para quem que você quer mandar um beijo? E todas as crianças, a maioria só falava isso. Aí eu quero mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai e para você. Todos eles chegam para minha mãe, para o meu pai e para você. E quantas vezes, irmãos, a nossa oração é igual o programa da Xuxa. Senhor, abençoa minha mãe, meu pai e eu. Senhor, abençoa minha mãe, meu pai e você. Como que são as suas orações? Será que quando nós oramos, nós pensamos, não vamos dizer que você vai se lembrar de todos os irmãos de toda a igreja de Deus espalhada pela face da terra, mas nós temos que orar por todos eles. Mas vamos voltar aqui para a nossa congregação. Você já orou por todas as pessoas aqui da igreja? Vamos perguntar para nós pastores, né, pastor Fernando? Né, Wesley? Vamos perguntar para nós primeiro. Será que eu já orei por todos os irmãos da igreja que eu sirvo? Parece uma coisa simples, não parece? Mas você já orou por todos os irmãos da sua igreja? Irmãos, por isso que aí entra a questão de nós sermos uma pessoa do lugar, de eu fazer parte de uma igreja. Porque à medida que nós convivemos juntos, que nós andamos juntos, que nós temos comunhão, nós vamos nos sensibilizar com as necessidades dos nossos irmãos, com as dificuldades dos nossos irmãos. Você já se sensibilizou com a dificuldade de algum irmão aqui da igreja? Você já foi tocado? Você já sentiu assim, puxa, eu preciso fazer alguma coisa por esse irmão? Você já sentiu isso por alguém? É para sentir. E se nós também queremos ser pessoas de oração, nós temos. Nossas orações precisam ser orações católicas, mas elas também precisam ser orações constantes, porque a palavra de Deus diz: que sempre luta por vós em oração. Se você é como eu, você já deve ter passado por aqueles períodos na sua vida de oração. Tem aquela fase que você ora até pelas formigas, né? Você ora, parece que tá fácil orar. Mas por outro lado, tem aquelas fases que é difícil a gente continuar orando, a gente permanecer. Geralmente começo de ano é assim, né? Não, em 2016 eu vou orar mais, vou me dedicar mais, olha, vou começar a participar mais da reunião de oração. Não, eu vou orar. Aí você começa naquele gás. Aí quando chega em fevereiro, ou em janeiro mesmo, né? Antes de terminar o mês de janeiro, a gente já desanimou na nossa vida de oração. Mas as nossas orações precisam ser orações constantes, orando sempre. As orações de Epáfras eram orações agonizantes. Meu Deus do céu. Porque olha só, quando ele usa a palavra aqui, ele sempre luta por vós em orações. A palavra aqui no original, ela é a palavra da onde se deriva a nossa palavra agonizar. Essa palavra, ela descreve uma luta, né? Paulo usa essa mesma palavra em outros textos do Novo Testamento para se referir aos homens lutando com feras selvagens numa arena. Então, quando Epáfras orava, as orações dele eram como as orações do gladiador. Quem aqui não assistiu o filme do Gladiador, por favor, né, gente? O filme do Gladiador já virou Chaves já, né? Todo mundo passa quase todo dia já. Qualquer canal de filme na televisão, todo dia, toda semana passa o filme do Gladiador. Mas eu nunca enjoo de assistir aquele filme. Eu gosto muito de filmes épicos, de filme de guerra, de luta, e principalmente de luta de espada. Você quer ver um outro filme que eu gosto? Troia. Também já virou carne de vaca, né, na televisão. Mas eu nunca canso. Outro filme que eu gosto, os 300 Homens de Esparta. Aquele lá, quantas vezes passar eu vou assistir aquele filme lá. Os 300 de Esparta. Outro filme, Os Cavaleiros do Rei Arthur, né? Tem aquela cena que o exército inimigo está andando em cima de uma geleira. Aí o cara tem um dos Cavaleiros do Rei Arthur que tem
um martelão, assim, um porrete enorme, assim, pá, dá aquela cacetada no gelo, o gelo vai trincando, aí o exército inimigo. Nossa, aquilo lá olha, eu vou ao delírio na hora daquela cena lá, né? Não sei, eu gosto de filme assim. Agora filme de muito chororô, de muita coisa, eu já não sou muito chegado não, né? Gosto de filme épico assim. Não filmes muito novos, é que vocês sabem que eu sou meio passado. Mas irmãos, olha lá, lembra do filme do Gladiador? Você lembra quando ele estava lutando? E aí na arena ele estava lutando sozinho lá com um soldado, que era o tigre. Aí eles abriam aquelas portinholas lá no chão, aquele alçapão no chão e uau, saía aquele tigre. Aí o tigre quase pegava ele assim, né? O tigre preso na corrente quase pegava o gladiador. E ele venceu aquela luta. Irmãos, fazer uma pergunta para... Eu não quero diminuir tanto a gente, né? Mas é melhor que a gente diminua do que Cristo fez. Alguma vez na sua vida de oração, você já chegou perto de orar desse jeito? De uma oração tão intensa. Porque, irmãos, a oração é algo que envolve todo o nosso ser. E a oração chega a envolver até as nossas emoções, os nossos sentimentos. E quando aqui ele fala de lutar, e a gente lê a história da igreja também falando de homens que prevaleceram em oração na história da igreja, você vai encontrar gente que chegava até a ficar desmaiado em oração. John Haig, não sei aqui quem já leu a respeito da vida dele, que ele é conhecido como o homem que orava. O negócio dele era orar. Ele foi ser missionário na Índia, ele pregava o evangelho, mas a maior parte do dia ele passava orando. E aí um período ele começou a orar para que uma pessoa se convertesse na Índia por dia. E ele lutou em oração. E ele também procurava manter uma vida santa, uma vida purificada no sangue de Jesus, para que as orações dele não fossem interrompidas, para que ele pudesse obter respostas às suas orações. E aquele homem orava. Ele era conhecido como homem que orava. E começou a se converter uma pessoa por dia na Índia. Depois ele achou que era pouco. Ele falou, eu estou pedindo pouco, Senhor. Começou a pedir que 2 pessoas se convertessem por dia. E 2 pessoas começaram a se converter por dia na Índia. Irmãos, eu vou perguntar para mim, tá? Alguma vez eu orei desse jeito? Alguma vez eu lutei em oração, intensamente em oração, pela minha igreja, pelos meus irmãos, pelos perdidos? Será que eu tenho lutado? Irmãos, e isso mostra o que, irmãos? Está tudo certo na vida da gente? Tá? Nossa vida de oração tá beleza, bacana, legal? Não tá. Porque nós só esse tipo de oração também tem que fazer parte das nossas orações, né? Nós precisamos estar engajados num conflito espiritual. É na nossa força? Não é. É na força do Espírito Santo. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. O melhor mestre para nós aprendermos a orar é o Espírito Santo de Deus. O que é orar no Espírito? O tema aqui do nosso retiro não é orando em todo tempo no Espírito. É orando em todo tempo no Espírito. E existem várias, pastor Fernando? Existem várias explicações disso aí. A mais comum é o que é orar no Espírito? Orar no Espírito é você sempre orar de acordo com a vontade de Deus que está revelada na Bíblia. Está errado? Não, está certo. Porque o mesmo Espírito Santo que inspirou a Bíblia é aquele que nos ajuda a orar. E se ele nos ajuda a orar, então nós vamos orar de acordo com a palavra que ele inspirou. E olha que palavra, hein? Dá uma olhada nessa aqui, né? Agora, será que é só isso? E esses dias, lendo a respeito disso, eu li o doutor, eu sou xará dele, né? Dr. David Martin Lloyd Jones. E tem um livrinho dele assim, que é um livrinho de nada. Se chama Orando no Espírito. Você já leu? Vocês já leram? Mas é um livrinho de nada. Você lê no tapa. Ele é da Publicações Evangélicas Selecionadas. E a melhor explicação do que é orar no Espírito eu vi dele. Ele diz que orar no Espírito
é ser dirigido, liderado pelo Espírito Santo enquanto nós oramos. Então, orar no Espírito é orar aquela oração, aquela petição que o próprio Espírito Santo cria no nosso coração, que o próprio Espírito Santo faz brotar dentro do nosso coração. E então o Espírito Santo ele faz essa oração brotar dentro de nós. Essa oração é sempre de acordo com a palavra de Deus, né? E ele também nos capacita a orar. Você já não percebeu nas suas diferenças na sua vida de oração? Não tem época que a gente ora no piloto automático? Não tem? Não tem época que você ora assim, em vãs repetições? Não tem? Eu tenho. Não sei vocês, mas eu tenho. Tem hora que você vai orar que você nem sabe que você vai orar. Nem sabe o que você vai falar. Ainda mais quando chega na reunião de oração. Lá o pastor Davi pede para você orar, você está pensando em outra coisa, né? Aí o cara levanta, sou eu mesmo que vou orar, sou eu mesmo, né, que vou orar. Não tem hora que a gente cai na monotonia, mas você também já não experimentou aqueles momentos em que você começou a orar coisas que você nunca ia orar aquilo. Não tem? Ou que você então começou a orar com uma liberdade, com uma coragem, uma ousadia de um modo diferente. Martin Lloyd Jones, ele fala que orar no Espírito é isso. E eu prefiro ficar com o que ele falou. Prefiro juntar os outros pensamentos e unir a isso. Que orar no Espírito é orar dirigido pelo Espírito Santo. Irmãos, como é que Epaphras conseguiu ter essa vida de oração? Porque ele era obediente ao Espírito Santo. Ele era sensível ao Espírito Santo. Ele andava numa vida de comunhão, de obediência, de entrega, de submissão a Cristo. E o Espírito Santo o auxiliou nas suas orações. Irmãos, que homem natural poderia orar desse jeito? Só uma pessoa nascida de novo, uma nova criatura, e uma pessoa também que está sendo dirigido pelo Espírito Santo em oração, liderado pelo Espírito Santo em oração. Será que quando nós oramos, nós pensamos nisso? Será que quando nós oramos assim, a gente já quer começar orando pela nossa conta? Não que as nossas outras orações Deus não ouça, Deus ouve. Mas, irmãos, orar no Espírito é orar com liberdade, é orar com ousadia, é orar com intrepidez. Você quer isso para a sua vida? Você deseja isso para a sua vida? Então já está aí, o Espírito Santo já está nos dando uma oração nessa manhã. Senhor, Espírito Santo, me ajuda a orar, porque eu não sei orar como convém. O que Paulo disse lá em Romanos 8? Nós não sabemos orar direito. Tem aquele irmão que quando vai orar, né? A oração, todo mundo já, essa oração agora vai ser oração. Quando o Gustavo, né, levanta para orar na igreja do lado do Marambá, né? Aí o Gustavo começa, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de Samuel, Deus de Sansão, parará, 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 né? Até chegar lá no Apocalipse, Deus dos novos céus e da nova. Aquela oração maravilhosa, né? Aquela oração linda. Mas será que quando nós oramos, nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo, liderados pelo Espírito Santo de Deus? Né? Então, que nós oremos ao Senhor, que nós clamemos ao Senhor por isso. E já terminando, as orações de Epaphras eram orações bíblicas, eram orações segundo a vontade de Deus. Quando a gente fala de orar pelos outros, né, a primeira coisa que a gente começa, Senhor, cura o fulano de tal. Senhor, cura a enfermidade do fulano de tal. Senhor, cura a Joanete do fulano de tal. Senhor, abre uma porta de trabalho para o fulano de tal. Senhor, arruma uma namorada. O André já tem, né? Então é antes assim, o pessoal, a gente orar por ele. Senhor, por favor, arruma uma namorada para aquele menino. Senhor, pro André, arruma uma namorada para ele. Aí Deus não respondeu a oração, já mandou uma namorada, né? Que é pura graça, que é muito mais do que o André merece. Estou certo, André? Ela tinha que chamar graça, né? Não é? Então, Senhor, me ajuda a comprar um carro. Senhor, me ajuda a comprar uma casa. Está errado a gente orar por essas coisas? Não. Nós temos que colocar tudo aquilo que a gente precisa diante de Deus. Mas, irmão, será que isso é o mais importante pelo que nós temos que orar? Por nós e pelos outros?
Qual é o teor dos pedidos que nós fazemos das reuniões de oração? Irmãos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Orar é um desafio. Orar é se expor. A nossa vida de oração revela o tipo de pessoas que nós somos. Meu Deus do céu, tem misericórdia de mim. Pensa nisso. A sua vida de oração revela o tipo de pessoa que você é. A nossa vida de oração revela o que está no nosso coração. O que estava no coração de Epafras quando ele orava por aqueles irmãos? Ele diz aqui: Senhor, eu oro para que eles permaneçam amadurecidos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Epafras sabia, o emprego é importante? É. O trabalho é importante? É. Namorado é importante? É. O casamento é importante? É. Uma cura de enfermidade é importante? É. Mas, irmãos, a nossa alma é mais importante. A nossa salvação é mais importante. O nosso crescimento espiritual é mais importante. O nosso amadurecimento espiritual é mais importante. A nossa perseverança da fé é mais importante. A nossa firmeza das doutrinas da palavra de Deus, das doutrinas da graça de Deus, ela é mais importante do que carro, do que namorada, do que moradia, do que emprego, do que qualquer outra coisa. E era por isso que Epafras lutava em oração. Senhor, que eles permaneçam. Irmãos, não é um desafio a gente permanecer crente. Não é um desafio a gente permanecer o Senhor. Você quer uma oração melhor, Serginho, do que você fazer por mim, do que você fazer pelo mim, do que fazer pelos seus irmãos? Senhor, faça com que o André permaneça firme. Senhor, conserva o André. Senhor, mantenha o André, mantenha o Levi, Senhor, inabalável na tua presença. Senhor, que ele seja conservado, amadurecido. Ele orava pelo que, Senhor? Que aqueles irmãos, eles amadureçam. E que eles permaneçam naquele nível de maturidade espiritual que eles já atingiram. A coisa que você mais precisa hoje é amadurecer na sua fé. É amadurecer na sua vida com o Senhor. É isso. É isso que você precisa. É por isso que nós temos que orar. Senhor, e ele ainda pediu, né, aqui, que eles estejam plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Aquela igreja estava sendo assolada por heresias, por um monte de informações falsas a respeito de Deus e das coisas de Deus. Hoje é diferente? Hoje não, hoje é a mesma coisa. Então nós precisamos também orar, Senhor, faça com que os meus irmãos, faça com que a dona Selma, faça com que a Giovana, faça com que o Sandro, faça com que o Samuelzinho, Senhor, faça com que ele entenda, que ele conheça a tua vontade, que ele saiba a tua vontade. Já não está na Bíblia a vontade de Deus? Mas como ainda é difícil para nós entendermos essa vontade para a nossa vida. Você já entendeu o que Deus quer de você? Você já sabe o que Deus espera de você? Irmãos, se a gente não sabe, nós temos que orar. Nós temos que pedir isso para Deus. Ele diz: estejam plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Ou seja, que além de nós entendermos aquilo que Deus quer de nós, que Deus nos dê a graça para sermos obedientes, para permanecermos na vontade dEle para a nossa vida. Deus tem uma vontade geral para todos nós, mas Ele também tem uma vontade específica para a sua vida. A nossa postura de discipulado, nós aprendemos isso. Você sabe qual é a vontade de Deus para você? Paulo em Efésios ele fala: e não sejais insensatos. Mais ou menos assim, não sejam manés. Não sejam bobos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. E você acha que se você não orar, você vai saber essa vontade? Não, você tem que orar. Meus irmãos, eu termino aqui, concluo aqui, dizendo que a vida de oração de Epafras tem muito a nos ensinar. A Bíblia fala tão pouco dele, mas o que fala dele, fala o suficiente, nos mostrando que perseverar na verdadeira oração é tanto um chamado, é um chamado de Deus para você. Nesses dias Deus está chamando você para que você venha se tornar um soldado de oração. E olha, lembrando, o soldado vai nas reuniões de oração de quarta-feira da igreja, viu?
Eu não acredito muito em gente que fala assim, não, eu sou pessoa de oração, ó. Mas o cara nunca foi numa reunião de oração da igreja. Vai falar para mim que é soldado de oração? Que ora pela sua igreja? Não vem com essa que eu não acredito. A verdadeira oração é tanto um chamado como também um dom do Espírito Santo. Uma graça, uma bênção do Espírito Santo na sua vida. Peça isso, Senhor. Faz de mim uma pessoa de oração. Senhor, faça com que eu seja perseverante na oração. Mas não se esqueça, pessoas que lutam de verdade em oração, elas vão ser, não quero desestimular vocês, hein? Vão ser o alvo principal do diabo. O diabo ele quer atacar aqueles que estão fazendo ofensiva aos seus exércitos. A gente pode cantar, pode pular, a gente pode fazer um monte de coisas, podemos fazer eventos e tal, né? Mas você quer mexer com as trevas de verdade? Vai começar a orar. Tem uma frase numa colocação antiga muito interessante, né? O diabo, quando ele vê o crente pulando, o crente cantando, quando ele vê o crente, né, conversando, fazendo um monte de coisa, ele fala, beleza, pode cantar, não esquenta a cabeça não. Mas a hora que ele vê um crente de joelhos, ele fala, opa, sujou, minha casa vai cair. Então, meus irmãos, a última coisa que o diabo quer que você faça é que você ore. Por isso que é tão fácil orar, né? É fácil orar? Na hora que você vai lá, você fala, não, agora eu vou ajoelhar, que eu vou sentar e vou orar. E começa a vir um monte de minhoca na cabeça. Aí você começa a pensar na namorada, no Zé, no Mané, no carro, na escola, na faculdade, né? Irmãos, e vocês não pensem que pra gente que é pastor, que é, o pastor Davi, não. O pastor Davi, nossa, pra ele já acorda orando. Você acha que pra mim é fácil? A minha dificuldade é pior do que a de você. É ou não é, pastor Fernando? Porque a gente fala e ensina sobre oração e na verdade nós estamos aqui pregando contra a gente mesmo. A primeira pancada acerta na gente. A primeira burdoada vem na gente. Eu falo, nossa, eu vou falar lá sobre oração para os irmãos, mas nossa, eu preciso melhorar muito da minha vida de oração. Então não ache que essa luta é só sua, não. E esteja atento, né? Um servo de Deus do passado, ele disse o seguinte, ele falando a respeito da ordem de Satanás para os seus diabos, né? Qual que é a ordem de Satanás para os seus diabos? Não lute com pessoas grandes ou pequenas, mas somente com pessoas que oram. Mas se você orar, se você estiver revestido da armadura de Deus, se você estiver fortalecido com o poder do Senhor, os inimigos poderão te atacar, mas você haverá de triunfar contra todas as investidas do maligno na sua vida. A oração é um chamado para toda a vida, não importa em quais circunstâncias nós estejamos. Você está preso, dá para orar. Você está debaixo d'água, dá para orar também. Está no ventre do peixe, dá para orar. Ué, Jonas orou na barriga do peixe, né? Está passeando, dá para orar. Está no meio do dilúvio, dá para orar. Somos chamados para orar em todo o tempo. Nossa maior necessidade na igreja é por suplicantes e lutadores como Epafras. Deus nos convida, nos chama, nos ordena nesta manhã. Entre no trabalho de Deus. Pense os pensamentos de Deus. Ore pelo cumprimento dos planos de Deus. Ore constantemente. Ore no Espírito. Ore sozinho. Ore em comunhão. Ore por trabalhadores, ore por pastores, ore por todos os santos, ore pelos que estão em autoridade, ore pelos cristãos perseguidos, orem pelos que estão também perseguindo os cristãos, que a nossa vida seja sempre uma vida de oração. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos pela tua palavra, ó Deus, e eu peço aqui que o Senhor continue falando no coração dos teus filhos aqui e mostrando para nós que é possível ter uma vida de oração. Crianças podem orar, jovens podem orar, adolescentes podem orar, idosos podem ter uma vida de oração, Senhor. Desperta-nos, Senhor, faz de nós soldados da oração,
nesses tempos de guerra, nesses tempos de luta espiritual, nesses tempos em que a verdade está sendo colocada em xeque, nesses dias em que a palavra de Deus está sendo atacada, nesses dias em que a igreja está, ó Deus, estão sendo feitas muitas investidas do inimigo para diminuir a igreja, para desmoralizar a igreja. Senhor, levanta-nos como soldados da oração, cheios do poder do Teu Espírito Santo, para lutar, para enfrentar, ó Deus, aqueles que têm se levantado contra a Tua igreja, Pai. Faz de nós aqui homens de oração, e nós sabemos que ao pedir isso, nós não estamos pedindo demais para o Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós cremos, do que nós pensamos, e até mesmo do que nós pedimos, segundo o Seu poder que opera em nós. Senhor, se há alguém aqui nesta manhã que ainda não se converteu ao Senhor Jesus, que ainda não se decidiu em seguir o Senhor Jesus, que ainda não tomou uma decisão na sua vida, que ainda não tomou a decisão de ser um escravo de Jesus, Senhor, nesta manhã, toca esse coração, toca essa vida, ó Deus, que essa pessoa se arrependa dos seus pecados nesta manhã, coloque a sua fé no Senhor, se entregue a Ti e seja feita pelo Teu Espírito, mais um soldado, para fazer parte, Senhor, das Tuas hostes, dos Teus exércitos, do Teu povo, que é um povo de oração. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, meus queridos. Foi um prazer estar com vocês aqui nessa manhã.